Começando mais um AN Podcast e nessa ocasião recebendo um grande amigo, vou falar logo mais um pouquinho dele para falar dos assuntos mais importantes. Eu acredito, né, que é o principal assunto quando a gente fala de gestão pública, é aquele que é capaz de transformar realidades de nações, de municípios, de estados, né, que é educação. E hoje a gente não poderia tratar desse assunto com a maior autoridade, senão com a maior autoridade de educação do estado de Rondônia, o secretário de Educação, Massoud Bada. E antes de a gente conversar um pouquinho com ele, eu vou trazer alguns dados sobre educação. Nós tivemos recentemente, em abril desse ano, aprovado o Plano Nacional de Educação e o Brasil tem 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos que não concluíram o ensino médio. No mesmo passo, temos 27% de jovens que não ingressaram, concluíram o ensino médio, mas não ingressaram no ensino superior. E Rondônia, a gente está numa posição favorável, graças a Deus, em destaque nesse cenário, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso com o Massoud Bada. E eu vou trazer um pouquinho do currículo do Massoud, né? Ele que é formado pela PUC em administração, tem passagens também, foi recentemente secretário, chefe de gabinete, né, do município de Guajamirim, tem uma grande experiência com o Tribunal de Contas do Estado, também já atuou no Ministério Público e prestando também consultorias na área de administração, prestou consultorias para escritórios de advocacia, inclusive. Então eu queria dar as boas-vindas, agradecer ao Massoud, sei que a sua agenda está apertadíssima, ele já passou por vários municípios hoje, mas muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Olá, doutor Diógenes, é uma satisfação estar aqui no seu escritório, eu fico muito feliz sempre encontrá-lo. Doutor Diógenes é um homem de vanguarda, além de um excelente advogado, é um grande amigo, e eu sempre vejo ele com iniciativas e inovações que extrapolam o mundo do direito, né? Acompanhei enquanto presidente da seccional aqui de Cacoal, da OAB, e todo o seu trabalho em prol da advocacia, e ainda vejo ele, além disso, um trabalho em prol da sociedade de Cacoal. Então eu tenho muito respeito e muita admiração por tudo que tem saído aqui desse escritório, e eu vejo como ele transforma as realidades que estão próximas e também, eu posso dizer, um pouco mais distantes, né? O Dr. Diógenes é um homem que toca a vida de quem convive com ele. E é um prazer estar aqui, Dr. Diógenes. Obrigado, Massoud. Para mim que é uma honra e uma alegria. Eu tenho que fazer esse parênteses aqui também para registrar a alegria que foi da família, né, Almeida Neto Advogados, quando nós ficamos sabendo da sua posse, né, como secretário, porque nós sabemos da sua competência e como que ela impacta, porque ela impactou diretamente aqui no nosso escritório durante um bom tempo, né, agora impossibilitado, mas você esteve presente aqui na gestão, na parte fazendo os nossos planejamentos estratégicos, e a gente sabe quanto a sua competência de gestão, de planejamento, como que ela impactou na nossa vida, e a gente sabe o quanto que ela vai impactar para o estado de Rondônia. Então eu tenho certeza que nós viveremos aí um bom final de mandato agora com você à frente da educação. E aí até queria fazer esse gancho, porque no momento a gente tratava, né, das questões aqui até do escritório, há um passado recente, né? E hoje você já teve em vários órgãos, Tribunal de Contas, né, na frente do Tribunal de Contas do Estado, na parte de gestão também, enfim, Ministério Público. Então você tem uma experiência da vida pública, né, dos órgãos públicos, também teve da iniciativa privada, desde empresas maiores, também como escritório, né, no ramo de telefonia, enfim. E de repente você assume um desafio, né, que de administrar, de gerir uma rede com 405 escolas, eu trouxe alguns dados aqui, 190.846 alunos, 17.600 servidores, 18 coordenadorias. Rondônia hoje figura como a 6ª melhor educação do Brasil, a 2ª da região norte, segundo o IDEB de 2023, né? E, de repente, você se depara num cenário desse, com essa estrutura, se eu não me engano, é o 2º maior orçamento em Rondônia? A educação... Eu acredito que seja o primeiro, Dr. né? Diógenes. Primeiro, o maior orçamento público de Rondônia. Eu queria que você, nesse início, duas coisas. Uma que mais te impressionou positivamente e uma que te impressionou negativamente, agora já nesse início. Bom, primeiro, realmente é um desafio para qualquer gestor, para qualquer administrador de empresa. Desafio é a palavra mais adequada. Por quê? Porque a dimensão da educação ela já nos coloca como
eu não sei nem dizer se o termo seria impactados, né, com o volume de informações. Então, esse impacto inicial positivo é uma secretaria que tem contato diretamente no cotidiano das pessoas, é uma secretaria que tem uma estrutura humana extremamente preparada. Nós temos, no primeiro nível de gestão, muitos professores, mestres, muitos profissionais preparados e, ao mesmo tempo, temos na ponta de gestão muita coisa ainda a ser feita na entrega final para o aluno, mas ainda assim, o impacto que é feito hoje dentro da SEDUC ele é muito positivo. Ele é muito positivo no dia a dia, ele é muito positivo dentro da rotina, e a gente herda do governador Coronel Marcos Rocha um cenário de muito investimento, onde ele acreditou nos profissionais de educação, onde ele acreditou na estrutura técnica e foi valorizado esse profissional. Tivemos aí mais de 69%, praticamente 70% com o último piso de acréscimo nos vencimentos, tanto dos professores e indo além dos professores na equipe técnica, o investimento de reforma na infraestrutura, de muitas escolas mesmo, dentro de todos os municípios, os 52 municípios buscando ser atendidos. Então, isso foi o primeiro momento que me encantou. Falei, nossa, eu estou numa secretaria que pode impactar o cotidiano das pessoas. E esse impacto que ela causou em mim foi essa sensação de poder realizar. Quando a gente vem de uma formação de órgãos de controle nos últimos anos, dentro do setor público, a percepção de erros, ajustes e acertos, ela é corriqueira. E a nossa atuação ela é orientativa, muitas vezes dentro de programas e projetos que favorecem, mas elas são sempre para o executivo. Você nunca está como executor final. Então, quando eu recebi o convite do prefeito Fábio Netinho para ir para a chefia de gabinete lá em Guajará-Mirim, foi minha primeira decisão. Gostaria de experimentar o executivo na sua forma mais presente. E fui para o município. E lá eu tive a oportunidade de ver o dia a dia, o impacto de uma prefeitura. E fui convidado pelo governador Coronel Marcos Rocha para esse desafio maior, como o doutor Diógenes coloca, de encerramento de mandato. Eu não entro com muito tempo, mas eu entro num tempo que ele é extremamente relevante dentro de uma secretaria, que é a consolidação do que foi construído nos últimos 7 anos, garantir que essas políticas, muitas vezes de governo, as acertadas se tornem políticas de Estado e, principalmente, que a execução disso tudo passe por um crivo de avaliação dos órgãos de controle como efetivo, ou seja, o gasto sustentável. Como o senhor mesmo falou, doutor Diógenes, 25% do que se arrecada dentro de qualquer Estado, ele é destinado à educação. Então, é uma responsabilidade muito grande ter na mão um orçamento dessa magnitude e saber que ele precisa ser executado em sua plenitude para que as contas de governo e as contas da própria secretaria sejam aprovadas. Então, ele tem uma exigência de realização. Então, isso já nos coloca assim, bem desafiados. E o ponto que a gente sempre coloca como ponto de alerta é um ano político, né? Então, para mim, essa tipicidade desse mundo, desse movimento político, me causou ainda um pouco de estranheza, né? De saber que tem muitas restrições legais. Eu falei, nossa, eu vou ter o ano de eleição, eu só posso fazer ajuste até o dia 7 de abril, eu tenho que respeitar uma série de questões de calendários. Eu falei, poxa, isso frustra um pouco como gestor, mas sabendo que faz parte do cenário e da legislação. Então, foi a percepção de que se tivesse talvez mais liberdade, talvez pudéssemos entregar num cenário um pouco distinto. Ao mesmo tempo, torna o desafio mais arrojado, né? Sabendo que esse período que a gente contempla aí de 9 meses, ele é um pouco menor com isso, em função de datas eleitorais. É um ano ainda, por cima, que tem Copa do Mundo, que dizem que o Brasil na Copa do Mundo funciona diferente. Então, o desafio cada vez mais vem com pitadas de escalonamento, de dificuldade. E o que torna, então, mais atrativo para mim, que gosto disso. E principalmente na confiança do governador Coronel Marcos Rocha no meu nome para estar à frente disso. Então, eu tenho uma facilidade de interlocução com pessoas, então eu digo que isso é um atributo
que eu trago na gestão há muito tempo, né? A tríade que nós falamos de pessoas, processos e tecnologia. E em cima disso eu estou focando agora nesse conhecimento das estruturas. Eu estou em visitas locais, né, para conhecer não só as estruturas, mas as pessoas que estão à frente. Né? E nesse a gente traça. Eu penso que o governador foi muito feliz na sua escolha por um outro aspecto, aqui trazendo para o lado técnico, né? Mas ainda que a gente às vezes discute quando há essas mudanças em final de governo, porque fica muito engessado, temos pouca autonomia, você mesmo comentou pouco de prazo que se tem para fazer alguns ajustes em questões orçamentárias, né, e de investimento. Só que eu penso que quando a gente olha para esse momento e traz pessoas com a visão de gestão, que entende de processos, de tecnologia, de pessoas, e muitas vezes o que a gente precisa para dar ainda mais eficiência para a máquina pública é essa visão, eu penso que a sua formação, o conhecimento que você tem de órgãos de controle, ligados também ao judiciário, à iniciativa privada, ele te dá uma visão. Você sente isso? Eu imagino que seja isso algo que dê para fazer mudanças que dão resultado, que podem impactar e que podem virar um legado a partir de questões mexendo nesses pilares, né? Que não necessariamente vão ter grandes investimentos ou necessidade financeiras. O que você pensa em relação a isso? Naturalmente, ter passado por órgãos como o Tribunal de Contas, Ministério Público, eles dão uma noção muito diferente e dão também uma obrigação. Né? A obrigação de conhecer a regra do jogo, de saber que os processos precisam ser transparentes, os processos precisam ter rastreabilidade e de que essa construção ela precisa ser consistente. Então, isso eu digo que aumenta, né, a responsabilidade minha e, ao mesmo tempo, facilita, né, porque eu já tive em outros lados da mesa e eu entendo que isso deve ser feito com muita clareza. Então, a gente tem nomes bons para usar isso na gestão, que é o accountability, né? É a nossa capacidade de tomar decisões que elas possam ser entendidas, explicadas, né? A transparência, o compliance, né? A adesão a regras que são inerentes ao processo decisório e ao processo da gestão pública, que ela é mais travada, sim, do que a iniciativa privada. Eu venho de telecom, eu tive em TIM, Claro, Brasil Telecom, um pouco na Oi, e a gente sabe que há uma liberdade maior na decisão dessas empresas e a gente trabalha com indicadores que são muito interessantes, ainda feitas por agências reguladoras, que são indicadores de qualidade, indicadores de resultado. E é isso que eu estou buscando trazer para dentro da secretaria. O que eu aprendi como trabalhar com evidências, trabalhar com indicadores, trabalhar com metas, com melhoria de fluxos e processos e, principalmente, empoderando aquele que precisa tomar decisão com conhecimento técnico, com ferramentas de gestão e com ferramentas técnicas. Esse é até um ponto importante, a formação, por exemplo, dos professores e dos gestores. Eu penso, aí aqui eu estou falando o que eu penso conhecendo o Massoud, né? Eu penso que isso é algo que tem muito a contribuir na gestão das escolas, nessa formação, né? Eu vi que tem alguns dados até o ano passado houve a contratação de novos profissionais, né, professores, houve também um concurso, né, porque 2025, Rondônia lançou o concurso para mais de 3 mil vagas, certo? Sim. Em 2006, a SEDUC também ofertou formação continuada para 8.650 vagas, que é o cargo horário de 120 horas, né, voltada à equipe gestora. Também vi que o novo PNL estabelece um mínimo de 70% de profissionais concursados nas redes públicas. Então, eu acho que dentro desse cenário de mais mão de obra, de investir na formação, né, também do PNE trazendo algumas obrigatoriedades mínimas, eu acho que a visão de gestor, como a gente vê em tudo, né, e até às vezes quando se faz críticas em alguns órgãos públicos, né, não estou falando estadual, falando isso em qualquer seara municipal, estadual, em outros entes federados, né, mas a gente traz muito essa visão do que o privado tem que gera mais eficiência, né? E eu penso que essa visão sua de trazer dados, trazer informação e formação pode contribuir muito. Então. Naturalmente que o impacto disso não é de curto prazo. Né? Fazer a formação... E eu divido na minha cabeça bem claramente, são duas formações distintas. A formação da gestão,
daquele profissional que é responsável por dar o amparo, por dar a segurança na contratação de merenda, na contratação de ônibus, na contratação de infraestrutura adequada, de empresas que deem esse momento mágico da sala de aula e da escola funcionando bem equipada com material pedagógico e tudo que precisa, e também daquele profissional que está na ponta, que esse sim é o nosso maior desafio, que ele esteja, o professor, que ele esteja preparado com informações, com formação, para ele fazer o objetivo fim de uma Secretaria de Educação, que é entregar qualidade ao aluno, garantir que ele tenha um português adequado, de acordo com o seu nível de aprendizado, matemática e as demais matérias. Então, quando a gente galga uma posição melhor nesses indicadores da educação, são feitas diretamente por esses professores. Então, eu preciso garantir que ele tenha o instrumental de conhecimento, que é essa formação continuada. Quando a rede exige formação continuada para professores do quadro, ou seja, 70% concursados, por quê? Porque eu não posso ter uma alta rotatividade nisso. E o que vinha acontecendo, e agora a gente com o concurso acredita que minimiza um pouco isso, é que esses professores eles têm uma carreira. Então, eles perpetuam dentro da rede, uma vez que eu vou formando, eles vão continuando. E quando a gente trabalha com emergenciais e a gente vai continuar trabalhando, porque ainda nem tudo foi sanado, a gente tem sempre esse risco de ensinar, preparar, e ele não está no ano seguinte. Então, esse é um gargalo que a gente olha com muito carinho, muita atenção, para buscar minimizar. Ainda não chegamos no equilíbrio perfeito, mas estamos indo nesse sentido. Então, e conhecendo agora a estrutura perto, está rodando o estado todo, você ainda observa que tem muita gente que pensa que essa visão de gestão é coisa de empresa e não de professor, principalmente quando a gente trata, vamos trazer aqui para a seara de diretores de escola, né? O quanto que isso contribui é importante. Você acha que ainda tem essa visão ou hoje já mudou? Porque eu me recordo, até para trazer um caso de um outro poder, não falar como se fosse uma questão do ensino, enfim, mas o judiciário, eu vejo que a gente passou um momento de muito investimento do Poder Judiciário do Estado na parte de gestão. Nós tivemos magistrados que fizeram cursos fora, que escreveram até livro, que trouxeram boas experiências para dentro dos seus cartórios, ainda quando a gente não tinha CPE, e que elas foram sendo replicadas. O tribunal investiu muito na formação disso e a gente viu como isso deu um resultado de mais eficiência. E a visão que se tinha era que todo magistrado, e isso a gente pode trazer na advocacia também, que todo magistrado ele tem que entender de judicatura, né, de jurisdição, e isso seria secundário, né, essas atividades. E a gente vê como isso influencia, ainda mais nesse cenário de tecnologia. No escritório, nós temos os advogados, né, que fazem a controladoria, que focam apenas na gestão, e os técnicos. E você pensa que hoje essa já é uma visão que está mudando, as pessoas já têm até... Porque é importante quando tem esse autoconhecimento do próprio professor, e eu assisti isso muito na advocacia, onde o advogado reconhece que ele tem uma habilidade de gestão e que talvez ele seria melhor alocado sua força e o seu conhecimento na parte de gestão, de controladoria, né? E não que isso seria um demérito a ele. E às vezes eu penso que é um processo que a gente vê em várias áreas, né? Isso tem passado também no ensino público, algumas pessoas têm se identificado. Diretor, eu tenho habilidade. Às vezes você vê um professor e fala, nossa, você tem uma habilidade, você tem os 3 pilares que eu tento prezo, eu sei que você é uma boa professora, os alunos te adoram, mas vamos ficar aqui. Como é que você vê isso? Isso é um processo que acontece não só na escola, não só na advocacia, mas em qualquer empresa que você observar, é um momento de carreira, né? Onde você define se é técnico, se é gestor. Né? Isso acontece, e o exemplo do judiciário acho que foi muito feliz, porque nós temos sim um perfil para diretor, nós temos sim um perfil e ele demanda que a gente chama hard skills, né, que são as habilidades de conhecimento mínimo de administração, de contabilidade, de gerir um pouco de orçamento, e também precisa o que nós chamamos de soft skills, que são as habilidades de liderança, de comunicação, de mobilização. Então, juntando isso, você forma alguém com capacidade de liderar uma escola e tomar conta daquilo com a devida atenção. Então, é natural que quando a gente faz um processo seletivo, a gente faz análise curricular e faz um processo de entrevista para identificar esse perfil.
E, ao mesmo tempo, se você olhar a rede que nós temos hoje, funcionando há muito tempo, ela já tem alguns diretores consolidados, que já têm entregas e que já têm resultados que é visível. Quando você visita a escola A, escola B, escola C, você percebe que quanto a gestão ela impacta na infraestrutura, na oferta, na higiene, todos os aspectos da escola, inclusive no lado pedagógico. Então, dentro da SEDUC, a gente tem, sim, essa questão de infra e essa questão de pedagogia. Então, são dois pontos que fazem parte da gestão. Hoje, eu acredito que temos gestores mais preparados. Eu acredito que em 2017, 2018, um dos primeiros movimentos que eu vi buscando essa formação, acredito que foi na Fiero que começou um movimento da formação de gestores, diretores de escola, gestores, e isso refletindo em todas as esferas que necessitam essa capacidade e esse conhecimento. E hoje, a gente, quando faz a substituição, foi criada recentemente numa reestruturação dentro do papel, era diretor e vice-diretor, hoje tem o diretor e tem que ele toca a escola como um todo, e você vai ter um assessor para a área pedagógica e um assessor para a área de gestão, né, com conhecimentos contábeis, econômicos, financeiros, e o outro com conhecimento pedagógico. A gente sabendo que esses dois lados precisam andar ombreados para que você tenha uma escola com eficiência. E a eficiência dela não vai estar só na higiene, no preparo, na estrutura, mas sim na entrega de ensino de qualidade, num aluno que saia capaz de exercer a sua cidadania plenamente, porque ele tem conhecimentos de língua portuguesa, de geografia, matemática, história, no ensino médio, no caso, e no ensino fundamental, os conhecimentos necessários para que ele se desenvolva, né? Então, eu ainda vejo isso como um desafio para a gente trabalhar a formação e contratação disso. Hoje a gente tem muita mão de obra, recursos, que são professores com formações distintas, ou seja, que ele buscou e se profissionalizou em outras áreas, mas a gente não fez a captação, né, o concurso específico para isso. Então é um trabalho que pode ser melhor feito ainda, aprimorado, né? E até puxando o gancho também que você falou dos alunos, né, que é o nosso destinatário final, tudo é feito pensado a eles, né, o nosso futuro. Hoje a gente tem visto como tem sido, eu tenho discutido muito nos últimos tempos, até em 2 podcasts aqui também, com pessoas da área de educação, falando muito sobre a mudança do perfil da nova geração, né, dos alunos, seja no ensino superior que estão ingressando agora, mas também no ensino médio. Hoje os alunos, a internet mudou muito, né? Hoje às vezes a gente se prende a atenção em 15 segundos ali num TikTok, num Store. Então, como prender um aluno em 50 minutos em uma aula. Então, tem sido desafiador fazer educação nesse novo contexto. O que você tem pensado? O que você acha que serão os próximos rumos? O que vai ter que ser revisto, repensado? Ou nós temos que trazer o aluno para falar, o método é o tradicional, esse é o certo, vamos puxar, ou a gente tem que se reinventar? Eu acho que a gente classifica em 2 momentos. O instrumental dentro de sala de aula, ele precisa ter tecnologia. Isso eu acho importante. E a gente vê alguns momentos aí, alguns países que proíbem o celular, que proíbem que naquele momento de... É até uma pergunta que eu falo, celular, proibir, liberar, ensinar, Eu entendo usar... que para um momento de atenção, onde existe alguém passando conhecimento, eu acho que ele atrapalha. Né? Se você tem um professor e esse professor ele está lá dando a aula dele e tem alguém que não está focado naquilo, com certeza ele não é uma peça que está colaborando. Ao mesmo tempo que em momentos de pesquisa e tudo mais, ele foi o instrumento que informatizou o país. Então, devidamente utilizado, ele pode ser uma ferramenta de conhecimento. Mas ele não pode ser uma ferramenta de conhecimento raso. Esse é um problema que eu vejo hoje. E aí, voltando para a docência. Quando a gente fala na instrumentalização técnica, mas eu também preciso capacitar o meu docente com mais profundidade. Porque a gente sabe que uma boa aula, um bom mestre, um bom professor, ele naturalmente ele tem um magnetismo de chamar a atenção do aprendiz, né, do aluno. Quando você tem profundo conhecimento e segurança na sua aula e na sua matéria, o risco de alguém dispersar ele cai muito.
quando você tem professores que dominam o seu conhecimento, ele naturalmente ele gasta menos tempo disciplinando a turma, pedindo atenção. E quando o instrumento de tecnologia ele passa a ser o único instrumento de ensino, a gente tem risco. Ele é uma ferramenta de apoio, mas o grande protagonista dentro de uma sala de aula, da transmissão do conhecimento, é o professor. Eu entendo que ele ainda tem esse papel e a gente precisa ampará-lo e prepará-lo e instrumentalizá-lo com conhecimento, não só com ferramentas técnicas, para que a aula dele e o conteúdo dele estejam sólidos e profundos, né? Para que a gente não tenha risco de estar aqui nesse nível e quando tem ferramentas que podem levá-lo um aluno mais profundo. E se ele não estiver aqui pronto para esse aluno, ele dispersa, ele vai embora. E metodologia ativa, gamificação, projeto de vida, você acha que dá para introduzir isso no ensino público ou isso ele é muito mais lento? Porque até eu, num podcast que gravei com um amigo em comum, Vinícius Assis, e eu falava com ele o seguinte, que nós vivemos, eu não sei, eu sou um pouco mais jovem que Vossa Excelência, tá brincando, mas eu lembro que eu vivi um tempo em que a pedagogia ela não conseguia acompanhar a tecnologia. E aí até citei o exemplo. No meu tempo de escola, nós tínhamos os laboratórios de informática, em que as instituições mesmo privadas não conseguiam comprar todos os maquinários, a gente dividia 3, 4 alunos no computador, quando antes só não estudava o Windows pela apostila. Então, a pedagogia tentava, mas não acompanhava a tecnologia. E hoje a gente vê uma realidade, isso não é só do público, porque eu discuti isso num contexto também recente com pessoas do ensino privado superior, em que a tecnologia, a pedagogia não está conseguindo acompanhar a tecnologia, porque as inovações são tão rápidas que o ensino não consegue se adequar, ou quando se adequa, aquela inteligência artificial, aquela ferramenta, aquele instrumento já não está sendo usado, é outro, né? E aí eu imagino os desafios disso no público, porque você foi de órgãos de controle, isso eu acho que você tem um diferencial, porque você sabe muito do que tem que ser preparado e ser feito, e só consegue se desenvolver quem faz planejamento, vossa especialidade, né? Então sabe dos desafios, mas mesmo com toda a velocidade, é utópico achar que no público a gente vai conseguir acompanhar, ou é possível, ou onde que vem a parceria público-privada, o que você... Eu já te trouxe um monte de temáticas aqui sobre esse aspecto, que é algo que, para mim, eu penso que é desafiador hoje no contexto atual. Vamos tentar fatiar a sua pergunta, Diógenes, que ela é extremamente complexa, né, e ampla. Primeiro, a gente tem fases de ensino. A gente tem o ensino fundamental, a gente tem o ensino médio e a gente tem o ensino superior, né, cada um com o seu perfil. No ensino, na arte de ensinar, alfabetizar, fazer conta, ter a capacidade cognitiva apurada, eu acredito que a gente tem ferramentas que hoje elas são bem tradicionais. Né? A gente, claro, que não usa mais tanto ábaco quanto usava, mas é importante a gente entender que a gente conta unidades, que a gente aprende a silabar com livros, com cartilhas, e já foi identificado por alguns estudos pedagógicos que é importante a escrita manuscrita, que ela não pode ser modificada pelo teclado. Que ela a Suécia foi o primeiro país do mundo a adotar o ensino em tablet. E foi o primeiro, depois que viu, a recuar, porque viu que não dava, então, né? Exatamente, esses são os pontos que a gente vai, quando estuda e aprofunda um pouco mais na pedagogia, que não é a minha área de conhecimento maior, mas estando hoje dentro de uma secretaria me obriga a pesquisar sobre isso, eu me sinto na obrigação de ter o mínimo de conhecimento para poder conversar com os profissionais que me cercam, é que esse caminho inicial, ele tem muito de ferramental tradicional. E não quer dizer que a gente não possa inserir outros ferramentais. Mas aí vai em todo o pacote que existe na educação. Não é só o ferramental, é preparar o novo profissional que vai passar essa informação ao aluno e saber o que ele está tendo contato dentro da casa dele, dentro do momento que ele está fora da escola,
né? Então, a educação, de novo, ela é um pacto que ela é maior do que a sala de aula. Ela é um pacto social, onde você tem o mestre que está se preparando para passar conhecimento, tem o aluno dentro da sala de aulas preparando para receber esse conhecimento, tem o pai em casa reforçando por esse conhecimento, tem os irmãos e a família fazendo essa troca e a interação maior com ele e com o resto do mundo. Então, todo mundo, e hoje mais cedo conversava com um colega, Dr. Tiago, que a gente fala que a educação, ela, por exemplo, no Japão, ela é um dever de todos. Todo cidadão japonês, quando vê um aluno indo para a escola, ele se sente na obrigação de facilitar esse caminho. E são alunos bem jovens, né? Tanto que e é um modelo. Então, esse pacto social faz com que a gente veja essa complexidade. As ferramentas que elas são apresentadas na iniciativa pública ou privada, eu acho que elas são bem próximas. Dependendo da esfera de aprendizado, a gente ainda tem, e eu defendo muito, o ensino público de alta qualidade, sim, tanto no fundamental quanto no ensino médio, e diria mais ainda no ensino superior, quando a gente tem no Brasil as faculdades de ponta, praticamente todas que têm pesquisa, são públicas. Quando a gente tem aí a USP, Unicamp e faculdades que elas apresentam esse P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, com entregas sólidas à sociedade. E a gente também tem os alunos oriundos da rede pública extremamente competitivos e, naturalmente, assim como escolas privadas que não têm a mesma qualidade de oferta de mão de obra e de estrutura, pública também vai ter. Então, esse contexto de acompanhar ou não acompanhar, eu acho que ele sempre vai ter essa diferença, porque a gente tem um mundo acadêmico, pedagógico e vai ter um mundo comercial. E o mundo comercial, ele vive da inovação, ele vive do descarte de um produto para o lançamento de outro. Para quem gosta de ler sobre economia, no momento que a gente diz que um produto tem um ciclo de vida, a gente está dizendo que para a indústria sobreviver, ela precisa dessa troca. Ela precisa que um carro não dure 10 anos, que um computador, um celular, quanto menos tempo ele durar e nascer um novo... Bem durável não pode ser tão durável. Então a indústria se alimenta disso. E a indústria tecnológica, ela não só se alimenta, ela eu diria que ela se canibaliza até. A gente vê empresas que lançam um produto e logo depois lançam outro que canibalizou o primeiro produto que ela lançou. Então, tentar... celular mesmo, a pessoa tem que comprar um outro modelo. Já vai e eles mesmos seguram o ano de lançamento porque já tem algo melhor, mas prefere exaurir ainda a venda de determinado produto para conseguir se manter no mercado. Então, na educação, eu vejo com uma certa diferença. A gente tem um ser humano com uma capacidade de absorção que a gente vem estudando e dando para ele conhecimento de acordo com isso, ou seja, uma criança ela absorve A, B, C, D, e à medida que ela vai evoluindo, o cérebro dela vai evoluindo nessa capacidade de absorção. Então a gente também não pode abrir lá e dar uma enxurrada de coisas, né, para que se acelere ou mude esses processos. Eu acho que eles têm que ter muita cautela, né? A gente está falando de gente, ser humano. Gente, muitas vezes de crianças, de jovens, né? E que ainda tem outros poréns sociais que a gente traz. A gente tem uma série hoje de modificações, de inserção natural do ensino TEA, de outras neurodivergências que estão fazendo parte do nosso cotidiano, né, da educação e do cotidiano social. Então, são adaptações. Ao mesmo tempo, a gente tem um envelhecimento em função da oferta de saúde que se tem, que também tem muita gente aí na terceira idade querendo aprender também. Querendo se manter nesse mundo de ensino, a extensão da oferta disso também deve ser considerada. Então, eu diria que, pontuando o que o senhor falou, a tecnologia ela favorece, sim, a gente tentar acompanhar ela é relevante? Mas ainda assim há os métodos da base que eles devem ser bem considerados. A pressa, né? O que foi vanguarda, por exemplo, na Suécia, depois se mostrou que era um retrocesso à luz do que era melhor para as crianças, para os jovens. Então, tem uma frase, até às vezes quando nós íamos desenvolver algumas ações na UAB, por exemplo, na nossa gestão, voltadas a criança, adolescente, alguns programas, que eu sempre falava, que é uma frase de Drummond, que ele falava: cuidado por onde andas, que é sobre sonhos que caminha. Eu penso que toda vez que nós vamos tratar de alguma temática de educação, eu acho que exige muita reflexão.
Às vezes eu vejo que as pessoas vêm com muita formulazinha fácil, pronta, que é assim. Eu acho que essa preocupação, até quando for analisar, refletir, né, sobre as novas tecnologias, o que implementar, como implementar, eu acho que de fato tem que ter muito cuidado, porque com o tempo o que a gente vê é que todas as habilidades antigas, né, a nossa, o contato com a natureza, a escrita com lápis, que ele aumenta a sua sensibilidade, o seu senso de toque, né, desperta mais a criatividade. Quando a gente vai vendo os estudos, os métodos tradicionais e muitas vezes se mostram mais eficientes. Então, eu acho que de fato exige, assim como a gente vai colocar um medicamento, uma vacina, né, para ser vendida, comercializada, ou ser ofertada publicamente, eu acho que algumas políticas de educação a gente tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes o que é inovação, na verdade, pode comprometer, né, o Certo. desenvolvimento de crianças, de jovens, né? Cuidado com modismo, com tendências, né? A gente tem que ser, eu acredito que algumas coisas a gente tem que ser conservador Uhum, nisso e principalmente com a garantia de que a gente está preparando um cidadão para a uhum, vida. Eu acho que isso me desafia muito. E eu hoje disse, e eu sempre que falo para a equipe de educação, eu falo de um contexto muito forte que eu tenho dentro de mim, que a educação pública já foi dito que é gratuita, né? Ela é ofertada ao cidadão, a criança, a família, e eu não vejo ela dessa forma, eu vejo ela como muito cara, uhum, porque todos nós pagamos por ela, né? Ela é paga e ela consome de tudo que se arrecada em um estado, no município ou na União, 25% do orçamento. Então ela tem que ter uma oferta condizente com o que ela cobra e com o que ela recebe e a obrigação dessa entrega. Então, como eu não vou prezar, né, por essa qualidade, e por ter um ferramental melhor, tanto humano quanto de gestão, para que isso seja realmente uhum, feito, sim, né? E lembrando que há falhas não só na educação pública, na educação privada também. Então isso, mas não quer dizer que isso minimize a nossa obrigação de fazer melhor. E uhum, é isso que mesmo num tempo curto, doutor Diógenes, que eu estou à frente que estarei à frente dessa secretaria, meu compromisso não é por ser curto o tempo, ser pouca entrega. Mesmo sendo um tempo curto, me comprometo a ter entregas sólidas e ter entregas que sejam o que eu considero chamar estruturantes, uhum. né, que vão além de política de governo, mas sejam políticas de Estado, né, políticas que se consolidem, que seja uma construção que reflita verdadeiramente no que se imagina de algo melhor do que se tem hoje. E eu acho que pelo tanto que você tem andado e pela competência, tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho e vai conseguir deixar um legado bacana. Não é esse o objetivo. Eu tenho muito cuidado. Duas pessoas falaram, vamos fazer esse projeto que vai ser um legado, uma marca sua. Eu não estou muito nessa questão de marca, de legado. Eu até conversei mais cedo com. Meu pai é um cara que me orienta muito e minha mãe, eles falam, filho, arroz e feijão bem feito alimenta bem e garante todo mundo em pé. Então, se Uhum, você se perceber coisas que já são bem feitas, mantenha elas, estruture elas, respeite isso. uhum, Então, eu tenho ido nesse caminho de respeitar o que está sendo bem feito. E se eu percebo que tem pontos que podem ser trabalhados neste tempo, ou seja, eu não quero jamais destruir algo e não conseguir construir, uhum. porque eu não vou ter o tempo suficiente. Então, eu estou sendo muito cauteloso nisso também, para que as desconstruções que sejam feitas, elas aconteçam com construções já pré-estabelecidas. Perfeito. Ah, é muito agradável conversar com o senhor, doutor Joyce. O seu grau de conhecimento sempre desafia a gente a estar bem preparado. Agora vamos trazer um pouquinho para minha área. Então, o que que a gestão do escritório de advocacia te ensinou que a gestão pública não ensina e que pode estar essa um pouco mais difícil, né? Isso aqui foi o que o senhor começou na pergunta. Quando a gente pensa que para ser professor, para ser diretor de escola tem que ser professor, eu acho que ajuda. Ajuda a Uhum, conhecer a ponta final, ajuda a saber cada etapa. Para ser secretário de saúde tem que ser médico, ajuda, porque você conhece o procedimento, você sabe o medicamento que usa, você sabe como funciona uma sala de cirurgia, sabe o que é atenção básica, sabe o que precisa. Mas eu entendo que
todos esses profissionais, e eu já andei na área médica fazendo consultoria, já andei no mundo jurídico, então no escritório de advocacia, como o senhor mesmo falou, precisa ter alguém que entenda de pagar contas, entenda alguém de atender clientes, alguém que conheça a comunicação interna e externa, e assim vai em qualquer órgão público. Se eu for numa secretaria de educação, eu tenho que entender da lei de licitações de contratos, eu tenho que entender de gestão humana, eu tenho que entender de psicologia organizacional, eu tenho que entender de questões legais que tem dentro da decisão, e também tenho que conhecer a pedagogia, a metodologia, dentro de sala de aula, como é que é o convívio professor-aluno, como é que é essa questão de disciplina, e por aí vai. Então, eles são conhecimentos que se conectam. Então, quando eu fazia consultorias dos escritórios de advocacia, uma das primeiras coisas que eu dizia, eu acredito que você ouviu, isso é um negócio. E um negócio ele precisa ser tratado como tal. Então, eu preciso ter equilíbrio. E assim como a educação, por ter gasto público, ela tem essa característica. Eu tenho que gastar de acordo com o que eu tenho para receber, com o que eu tenho no orçamento. Eu tenho que fazer com que esse gasto, por ser um dinheiro público, ele seja consciente, e traga o melhor possível, e que ele seja auditável, rastreável, transparente, que ele seja saudável, né, para que eu não tenha risco de favorecimento, de qualquer tipo de desregulação. Não conformidade. Até nessa linha, né? A experiência também no Ministério Público, no Tribunal de Contas, te trouxe uma visão também hoje, porque eu não falando só da secretaria, vamos falar também um tempo que você teve lá na administração pública em Guajará também, né? Aonde que furava, que você via na sua vivência no Tribunal de Contas e MP, que agora você, como gestor, tem que ter atenção para não furar. Você assistiu isso também, você consegue ter essa visão em alguns momentos? Tipo, mas o processo é esse, doutor, é sempre assim. Falou, opa... Essa é uma frase sempre assim primeiro que me dói em qualquer situação, não é assim que a gente sempre fez. O primeiro ponto que a gente vê é a falta de mapeamento de processos e de pontos de controle. O senso de propriedade ele é baixo em algumas áreas. Isso aqui é meu. Até onde? Até terminar ou até sair da minha gaveta? Até sair da minha pasta, até sair do meu dashboard, até sair da minha mesa de trabalho? Não, é meu até terminar. Então, essa falta de alinhamento em processos claros, ou fluxos de trabalho claros, e essa percepção de eu sou dono disso aqui também, elas fazem falta em qualquer situação. E quando a gente está num órgão de controle, a gente perde um pouco, não seria inocência, mas eu diria que a gente fica com um pouco mais de malícia a perceber as coisas. Há interesses, às vezes, que não são claros na documentação, mas que eles são sutis as decisões. Né? Saber perceber que o passo a passo ele tem um rito, e que esse rito bem feito, ele te protege. E eu uso isso muito quando eu converso com o servidor. A regra do jogo ele não é para atrapalhar. A regra do jogo é para te proteger. Perfeito. Ela te permite que você entenda exatamente o que se espera, o que deve ser feito. Então, eu tenho que fazer isso está demorando. Não. Isso aqui está sendo feito para quando alguém questionar a tua decisão, o motivo de que levou a fazer tal coisa. E para quem implanta processos em escritório, em empresa, isso é muito claro, né? Exato. Até quando é sistema, né? O sistema registra tudo, a gente dá segurança para você. Exatamente. E eu acho que uma coisa que você aprendeu também da vivência é que é importante ter um bom advogado sempre acompanhando na tomada de decisão, ainda mais como gestor, que as decisões são muito rápidas, você está o tempo todo em reuniões. E eu vejo você ao lado do Dr. Tiago, né, que é um advogado extremamente competente também, mostra que você aprendeu isso também da vivência do dia a dia de escritórios. Hein? E sempre pergunto, doutor Tiago, a gente precisa trazer mais algum advogado perto da gente? Doutor Leandro, que é o nosso procurador, que fica dentro da SEDUC também, não tem o menor timidez de ligar para ele, e entendo que as decisões sim têm que ter amparo jurídico. A gente vive hoje num mundo, sou o doutor Jorge, sou um advogado, o senhor sabe disso, onde a judicialização das coisas ela é muito comum, né? Então a gente tem que ter cautela. Primeiro, com o nosso CPF, eu quero sair com o meu CPF intacto disso, e às vezes o erro ele não há dolo, ele há desconhecimento, mas isso não diminui ele.
Sim. Juridicamente a gente aprendeu no convívio com muitos advogados que mesmo sem ter dolo a gente paga. Uhum. E a gente paga muitas vezes financeiramente e o pior cenário é pagar com a impossibilidade e a restrição de ocupar posições. Então eu entendo que eu estou num momento que eu preciso ter essa segurança. Sim. E eu preciso dar essa segurança ao governador Coronel Marcos Rocha. Uhum. Eu preciso que ele tenha tranquilidade que as decisões que são tomadas, e eu tenho certeza que ele tem, são baseadas nessas análises de risco para que a gente tenha integridade. Uhum. Acho que essa é uma palavra que eu trago muito comigo, no que foi feito. Né? E isso é o desafio. O tempo voa, caminhando para o final aqui, que eu sei que sua agenda é extensa. Mas se a gente olhasse para a Rondônia de 10 anos, o que você acha que a gente precisaria avançar? Falei melhorar, avançar, seguir avançando, o que seria, o que deveria estar diferente na educação de Rondônia de 10 anos? Eu entendo que nós temos hoje Farol, né? a necessidade de garantir a infraestrutura educacional adequada. Nós ainda temos áreas, como as áreas que são mais de difícil acesso, e que é obrigação nossa estar presente, como a parte indígena, a parte quilombola, a parte ribeirinha, que eles tenham uma oferta mais célere de respostas. E que eu consiga também preencher com mais qualidade os nossos quadros, que permita com quem está dentro da estrutura de educação tenha mais acesso ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento acadêmico, e que esse reconhecimento ele esteja mais fácil, mais tátil. Então, e que a tecnologia ela seja mais presente em decisões, que ela ampare mais algumas decisões. Eu sinto falta hoje, como gestor, de algum ferramental de informações. Não que eu não as tenha, só que às vezes a forma de alcançá-las, ela é muito básica ainda. Eu preciso ligar para o cara. Você não está com seus dashboards. Exatamente. Se eu conhece, eu gostaria de ter tudo num grande painel e saber, tenho tantos alunos hoje em sala de aula, tantos professores que faltaram, tantos ônibus chegaram no horário, tantos não chegaram no horário, as merendas estão todas em dia, a escola tal não conseguiu receber a carne ou o peixe, e por aí vai. Eu gostaria de ter isso sim no painel claro. Questão de 4 anos você implementa. Eu tenho certeza. Mas eu vou deixar a base toda pronta. Isso com certeza eu vou deixar. E como conectar, até um gancho que me veio, como a gente consegue, eu acho que um dos desafios, né, falamos dos jovens, como conectar esses jovens hoje com a vocação do nosso Estado? Nosso Estado tem vocação para o agro, vocação para a saúde, né, para a tecnologia que tem desenvolvido. O que a gente pode fazer agora no ensino, talvez no ensino técnico, Isso. né? Eu lembro que você comentava que sua filha já está cursando no Instituto Federal também um curso técnico, né? Já fazendo de técnico. Você acha que isso é importante? Eu acho fundamental. Eu acredito que a gente não tem nada contra as universidades e faculdades. Inclusive, eu sou um que buscou o ensino superior, fiz pós-graduação, já estou buscando o meu mestrado, inclusive, e segui até. Mas eu entendo que a gente, para mão de obra rápida e que atenda algumas demandas, a gente precisa de mais presença do estudo técnico, técnicos agrícolas, técnicos de enfermagem, técnicos de veterinária, contábeis, administrativos, porque esse profissional ele está mais perto e ele garante também uma empregabilidade mais rápida para esse jovem. Hoje, ainda temos o risco de jovens não concluírem o ensino médio porque precisam de ocupação, né? Precisam gerar renda para eles mesmos. Então, se a gente sabe que isso é uma necessidade, então a gente qualifica ele para esse mercado de trabalho que é carente aqui em Rondônia ainda, dessa mão de obra mais específica, a gente naturalmente vai estar fazendo um trabalho voltado de frente para a necessidade social. Né? A gente sabe que tem outras instituições que fazem isso. Dentro do próprio Estado, a gente tem o Instituto de Desenvolvimento Profissional, né? O IDEP, que estudos profissionais, profissionalizantes. A gente tem o Sistema S, a gente tem N outras alternativas, mas nenhuma delas precisa estar isolada. Elas podem estar atuando em conjunto, inclusive com a estrutura do Estado, da SEDUC, para que a gente oferte ao jovem a possibilidade dele sair mais preparado ao mercado de trabalho
antes de alçar uma faculdade ou uma universidade, que não seja necessário, não quer dizer que ele é menos do que qualquer outro profissional, porque ele tem um preparo técnico. Isso não desqualifica ninguém. A gente sabe que tem grandes sucessos que não fizeram faculdade, mas ainda assim tem grandes entregas como profissionais, como pessoas e como cidadãos. Então, acho que esse é o caminho. Eu sou entusiasta dessa ideia de você ir direcionando para uma área de conhecimento, né? Eu vejo, até no direito, hoje a gente estudaria as matérias bases, por exemplo, e a gente poderia, por que não, já no meio do curso, ir direcionando para civil, para criminal, né? Dar essas possibilidades, assim como no ensino médio, né? Então, se já tiver um determinado momento, vai para o terceiro ano, né? Já vai fazer algo técnico voltado para uma atividade afim. Eu acho que você potencializa ainda mais aquele jovem, ajuda ele a se descobrir cedo e já redirecionar para aquilo que vai realizar. Então eu vejo, e nós temos uma experiência do Pronatec, que eu me recordo que era muito forte no nosso estado, e bem no período das usinas, o quanto aquilo foi importante. Hoje a gente tem muita gente das mão de obra do ensino superior, mas às vezes falta técnico, está sobrando e às vezes você precisa de algum técnico em umas áreas. Eu acho que isso ajudaria muito a impulsionar também o desenvolvimento do nosso estado. Massoud, é sempre muito bom conversar com você. Eu penso que algo que legado não é no sentido de deixar a sua marca e você ser reconhecida. Às vezes a gente mostra o legado da forma como a gente age, né? E você serve de exemplo. E você é uma pessoa que sempre fez tudo com muita leveza, com muito amor, com muito humor, né? Com muita leveza, com humor, com amor e com propósito. E isso foi o que sempre deu liga nas nossas relações, e eu acho que a gente acaba criando um ciclo de amizade comum que compactua, às vezes, dos mesmos objetivos, propósitos, enfim. E eu acho que esse é um legado, independente do que for possível, de tudo que vai ser feito. Eu tenho certeza que vai ser uma gestão que vai levar muita tecnicidade também, mas vai conectar as pessoas também, que isso é uma característica sua, aquele abraço sempre caloroso, sincero, aquele olho no olho, e falar sério a hora que tem que falar sério. Eu acho que isso é algo que você deixa de exemplo por onde passa, foi aqui no nosso escritório, e sempre podemos contar nos momentos mais difíceis. Lamento não poder, às vezes, contar tão cedo com vossos trabalhos aqui, mas eu tenho certeza que isso já é um legado que você vai deixar com aquelas pessoas. Nunca perca isso. Eu sei que o cargo exige uma série de afazeres, mas é algo que dá orgulho também para os amigos que veem os espaços que você tem ocupado, que você merece ocupar. Eu sempre pergunto para os nossos entrevistados aqui de alguma obra, de algum livro que ele tenha lido, que impactou na sua vida, ou em dado momento, ou que você acha que no momento possa ser relevante, para compartilhar, para indicar para os colegas, para os nossos telespectadores. Eu gosto de um autor judeu, eu acho bem interessante, chama Yuval Harari, e ele tem três obras interessantes, mas uma delas eu me debrucei com mais carinho, que chama Homo Deus, do Yuval Harari. Ele fez também Homo Sapiens, né? Sim. E eu acho que tem Nexus, foi o último livro que eu comprei dele, ainda não li. Dei para o meu pai, e tem os 20 dicas para o século XXI. Mas o Homo Deus, ele me causou um impacto bem interessante dessa relação da tecnologia com o nosso dia a dia, dessa visão de exclusão tecnológica que alguns países vivem, e nós temos esse risco, e ao mesmo tempo a necessidade de conviver com IA, conviver com toda essa transformação. Então foi um livro que eu tenho ainda, às vezes eu abro novamente para ler algumas partes, que me impacta muito positivamente, recomendo. Eu tenho essa obra, eu tenho até a biblioteca, que acho que é da época da minha mãe, e eu ainda não a li, está lá separado dentro daquelas, mas depois da sua indicação vou priorizar já lá. E mais uma vez, Massoud, muito obrigado pela sua participação, por ter se organizado para estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da sua visão do estado, do seu conhecimento. Eu tenho certeza que serviu para engrandecer muitos que estão aí nos acompanhando. Obrigado. Muito obrigado, Diógenes. Encerramos então mais um episódio do AN Podcast. Eu tenho certeza que com leveza, com humor também, por que não, com amor, com propósito.
e com uma gestão eficiente nós vamos continuar transformando nosso estado de Rondônia, que a gente espera. Eu tenho certeza que esse episódio também serviu para contribuir um pouco com o seu aprendizado, sua visão um pouquinho da educação do nosso estado. Então aguardo vocês até o próximo episódio do AN Podcast.